Caminhoneiro finge paralisia para testar a fidelidade da esposa e revela um segredo assustador. Lucas era um caminhoneiro experiente, um verdadeiro sábio das estradas que cortavam o país. Ele conhecia cada curva, cada cidadezinha perdida, cada parada de beira de estrada com seu cheiro de café fresco e pão de queijo. Mas nos últimos tempos, uma sombra pesada se instalou em seu coração. As histórias de traição que ouvia da boca de parentes e amigos, como uma brisa gelada em um dia de sol, passaram a corroer sua confiança em Ana, sua esposa. A dúvida ardia dentro dele a cada viagem, até que uma ideia sombria tomou conta de sua mente. E se ele pudesse testar a fidelidade dela? Decidido a descobrir a verdade, Lucas criou um plano insensato. Ele finge sofrer uma paralisia temporária ao voltar para casa. A ideia era observar como Ana lidaria com a nova dinâmica. Ele se acomodou no sofá, a expressão serena, mas os olhos atentos, enquanto a mulher que amava entrava em casa, carregando as compras e um sorriso. Ela não sabia que a sua vida estava prestes a se tornar um palco de um drama insólito. Ana ficou em choque ao ver o marido imóvel, um pilar de força agora reduzido ao silêncio. Lucas, o que aconteceu? Ela gritou, a preocupação tingindo seu tom. Os trejeitos de Lucas, ou melhor, sua nova condição, também eram cuidadosamente orquestrados. Ele não se movia, mas com aquelas mãos nervosas e tremendo os lábios, ele a observava com atenção. O ar parecia denso, pesado de segredos. Conforme os dias passavam, Ana se mostrava mais forte do que Lucas imaginou. Ela cuidava dele, preparando refeições nutritivas e administrando seu tratamento. Mas haviam pequenos detalhes que não escaparam aos olhos do caminhoneiro. Uma mensagem anônima que ela recebia pelo celular, a forma fugidia com que atendia telefonemas e, especialmente, um olhar que ela trocou com o carteiro, um rosto familiar em meio à rotina diária. Aquilo o fazia sentir um nó na garganta, um misto de dor e ciúmes. Ele decidiu se aprofundar mais na observação, mas algo inesperado aconteceu. Um acidente em casa, um vaso quebrando, fez Ana desabar em lágrimas. Ele nunca tinha visto tão vulnerável, tão próxima da dor. Ela gritou, a voz embargada. Não posso perder você, Lucas. Por favor, volte para mim. As palavras dela ecoaram na mente dele como um eco distorcido e confuso. Aquela exibição de fragilidade parecia tão verdadeira, mas a dúvida persistia. E então, o que começou como um teste se transformou num labirinto de emoções, segredos e medos. Lucas mal podia imaginar que Ana não era a única com um passado oculto. O retorno de um amor antigo, um convite enigmático para uma conversa supostamente inofensiva, se tornaria a chave para um mistério ainda mais profundo, uma verdade que poderia abalar os alicerces de tudo o que conhecia. E antes que pudesse encaixar todas as peças desse quebra-cabeça agonizante, uma nova mensagem chegou, anônima e rectamente perturbadora. A traição é apenas a ponta do iceberg, Lucas. Há mais a descobrir sobre você do que imagina. Uma onda de pavor o envolveu. Ele não sabia se estava pronto para enfrentar tudo isso. O que mais poderia ser verdade? A dúvida e a curiosidade pulsávamos em seu peito como um tambor em meio a uma tempestade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O calor do momento ainda estava fresco na mente de Lucas quando a mensagem misteriosa apareceu na tela do celular, vibrando como um alerta que cortava o silêncio da sala. A traição é apenas a ponta do iceberg. Lucas, há mais a descobrir sobre você do que imagina. A verdade dele, a sua própria traição, ecoava na cabeça dele como um trovão distante. Como isso era possível? Ele mal tinha começado a testar Ana e já se via mergulhado em um abismo de dúvidas. Antes que pudesse processar a nova informação, ouviu um barulho na porta. Era Ana. Ela entrou com os olhos vermelhos, provavelmente de ter chorado. Ele forçou um sorriso, como se soubesse de nada, mas a tensão no ar ficou palpável. Era como se a casa estivesse cheia de rostos invisíveis, cada um com segredos para contar. Ela se aproximou, olhando-o com uma mistura de preocupação e amor. Estou tão feliz que você está aqui, Lucas, disse, mas a voz dela tremia. Algo estava errado. Ele percebeu que os movimentos dela eram mais lentos, como se houvesse um peso invisível sobre seus ombros. Ana se sentou ao seu lado, segurando sua mão. O toque dela parecia com um eletrochoque, disparando emoções que ele não esperava sentir. Eu estou tão assustada com tudo isso. Você não pode me deixar, por favor. As palavras dela pareciam fervilhar no ar, como se cada sílaba fosse uma pergunta sem resposta. A tensão estava tão alta que ele podia sentir até seu coração batendo mais rápido. E então, de repente, a campainha tocou. O som ecoou pelo espaço, vazio e cheio de questões não ditas. Lucas trocou um olhar nervoso com Ana. Quem será a essa hora? Não sei, mas vou ver. Ana se levantou e foi até a porta. Lucas ficou ali, paralisado. Cada batida da porta parecia aumentar a expectativa. E, quando Ana abriu, o mundo ao redor deles pareceu congelar. Era um homem, alto, com um sorriso perturbadoramente familiar. Lucas não acreditou no que viu. Henrique, o nome saiu de sua boca, quase como um sussurro. O ex-melhor amigo, aquele que ele pensou ter deixado para trás, agora estava diante dele, como uma sombra do passado. Surpresa, não é? Henrique disse, com um ar de desprezo disfarçado. Ana, visivelmente chocada, balançou a cabeça lentamente. O que você está fazendo aqui? A incredulidade estava estampada em seu rosto. Lucas sentiu o mundo desmoronar. O quebrar do vaso antes parecia um pequeno abalo, comparado à terra arrasada que se desenrolava agora diante dele. Vim apenas ver como você está, Lucas. Ou deveria dizer, como você está fingindo estar. Henrique lançou um olhar carregado de sarcasmo e superioridade. O ambiente estava tenso. A respiração de Lucas era irregular. Ele queria levantar e enfrentar Henrique, mas as palavras dele o deixaram paralisado em seu sofá. Você não tem noção do que você está dizendo. Ele procurou a ajuda de Ana, mas o olhar dela estava fixo em Henrique, como se ela estivesse sendo chamada para um julgamento. Henrique sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Você realmente acha que esse jogo retorna apenas para você? Ana tem segredos, Lucas. E eu estou aqui para garantir que você descubra a verdade que ela esconde há muito tempo. Lucas queria gritar, mas as palavras secaram antes de sair. O nó na garganta dele se apertou, como se estivesse prestes a se partir. O que mais ele não sabia? O que mais estava oculto, nas sombras daquela casa sem vida? A dúvida agora era como um veneno, se espalhando rapidamente, e enquanto ele tentava juntar os pedaços de sua confiança quebrada. A última frase de Henrique ecoou em sua mente como uma maldição. A verdade pode ser o seu pior inimigo, amigo. O silêncio cortante preenchia o espaço, e o frio subiu pela espinha de Lucas. Ele sabia que as revelações estavam apenas começando.
O silêncio cortante preenchia o espaço, e o frio subiu pela espinha de Lucas. Ele sabia que as revelações estavam apenas começando. O que você quer dizer com isso, Henrique? A voz dele tremia, uma mistura de raiva e medo. Ana olhava entre os dois, como uma folha à mercê do vento. Mas seu olhar estava impregnado de algo mais. Uma preocupação que Lucas nunca tinha notado antes. Você realmente não sabe o que está acontecendo, não é, Lucas? Henrique esboçou um sorriso torto, como se estivesse prestes a revelar o segredo que há muito fervilhava sob a superfície. Ana, não é quem você pensa que é. O mundo de Lucas parecia girar com aquelas palavras. E o que você está falando? A voz dele soou mais alta do que pretendia, mas não havia como esconder a agonia que crescia em seu peito. Ah, Lucas. Henrique aproximou-se. Cada passo seu parecia ecoar na sala. Ela tem um passado que nunca te contou. Ele olhou para Ana com um ar de desprezo. Ninguém é perfeito, mas algumas mentiras são inaceitáveis. Para! Chega! Ana gritou, a voz quebrada, mas cheia de determinação. Você não sabe de nada. Sua expressão, antes de medo e incerteza, agora exibia uma força que Lucas nunca tinha percebido. Eu tinha que proteger você. Proteger de quê? Lucas estava perdido. As emoções mutiladas corriam soltas dentro dele, cada uma clamando por atenção. Foi então que tudo mudou. Com um movimento brusco, Ana puxou algo de dentro da bolsa e lançou sobre a mesa. Era um caderno, amarelado, com folhas repletas de anotações e desenhos. Leia isso, Lucas. Você precisa saber a verdade. Os olhos de Lucas se fixaram no caderno, uma sombra de horror passando pelo rosto. As páginas viravam, revelando imagens e palavras escritas com uma caligrafia apressada. A verdade que se desenhava ali era desesperadora. Ana, o que é isso? O coração dele pulava, um tambor descompassado, enquanto escaneava o conteúdo. Descrições de encontros, planos, até mesmo uma foto dele, uma composição sombria entre amor e traição. O que você guardou, Ana? Lucas não conseguia acreditar. Por que você nunca me contou? A dor e o confuso sentimento de traição afloraram. Porque eu não sabia como. Eu não sabia se poderia confiar em você com isso. Ela agora estava chorando. A vulnerabilidade dela expondo um lado que ele desconhecia. Eu fiz escolhas erradas no passado. Coisas que me assombram. Henrique, com um ar de satisfação, atravessou a sala com a expressão de quem havia vencido. Agora você sabe, Lucas. O que mais você quer esconder? Então, com um golpe baixo, ele continuou. E quanto a você, Ana? Estava realmente disposta a viver essa mentira para sempre? Enquanto você desfilava essa vida tranquila e feliz. Num instante, tudo mudou. Uma porta se abriu atrás de Henrique. Um homem entrou e Lucas congelou. Era o carteiro, que antes havia trocado olhares discretos com Ana, mas ali ele segurava uma pasta, e ao abri-la, revelou documentos com selos e assinaturas, algo que parecia oficial e inquietante. Fui enviado para entregar isso, o homem falou, sua voz tranquila uma contradição ao caos crescente. Ana, são notícias sobre sua vida antiga. Something you can't run from. As palavras desse novo personagem lancharam em Lucas como uma explosão. Os desenhos, a tristeza de Ana, as revelações de Henrique. Tudo começou a se entrelaçar em um quadro distorcido. Ela tinha um passado, um segredo muito mais profundo, que envolvia não só seu casamento, mas uma realidade que mudava tudo. Ana se virou, seu rosto pálido e olhos arregalados. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu não posso. A súplica dela ecoou na sala, uma canção de dor. Lucas estava paralisado, a mente trabalhando em velocidade acelerada. O que há de verdade nisso tudo? Ele mal conseguia articular as palavras, e enquanto a atmosfera pulsava de tensão,
Uma nova mensagem fez seu celular vibrar novamente. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir sobre a vida dela. Tudo o que você pensa que sabe é só a superfície. O choque era quase palpável, como uma onda de frio que envolvia Lucas. Ele olhou para Ana, que se afastava, lentamente, a verdade pairando no ar entre eles como um abismo intransponível. O que mais estava escondido? O que isso significava? Para eles, o futuro permanecia nebuloso e repleto de perguntas. O chão sob seus pés parecia estar desaparecendo. E no meio daquele turbilhão de emoções, uma única certeza se formou. Tudo o que Lucas acreditava ter construído estava prestes a desmoronar. E neste naufrágio poderiam haver segredos que nem mesmo o tempo poderia apagar. O silêncio cortante preenchia o espaço, e o frio subiu pela espinha de Lucas. Ele sabia que as revelações estavam apenas começando. O que você quer dizer com isso, Henrique? A voz dele tremia, uma mistura de raiva e medo. Ana olhava entre os dois como uma folha à mercê do vento, mas seu olhar estava impregnado de algo mais. Uma preocupação que Lucas nunca tinha notado antes. Você realmente não sabe. O que está acontecendo, não é, Lucas? Henrique esboçou um sorriso torto, como se estivesse prestes a revelar um segredo que há muito fervilhava sob a superfície. Ana não é quem você pensa que é. O mundo de Lucas parecia girar com aquelas palavras. Do que você está falando? A voz dele soou mais alta do que pretendia, mas não havia como esconder a agonia que crescia em seu peito. Ah, Lucas! Henrique aproximou-se. Cada passo seu parecia ecoar na sala. Ela tem um passado. Um passado que nunca te contou. Ele olhou para Ana com um ar de desprezo. Ninguém é perfeito, mas algumas mentiras são inaceitáveis. Para! Chega! Ana gritou, a voz quebrada, mas cheia de determinação. Você não sabe de nada. Sua expressão, antes, de medo e incerteza, agora exibia uma força que Lucas nunca tinha percebido. Eu tinha que proteger você. Proteger de quê? Lucas estava perdido. As emoções mutiladas corriam soltas dentro dele, cada uma clamando por atenção. Foi então que tudo mudou. Uma porta se abriu atrás de Henrique. Um homem entrou. O carteiro, o mesmo que antes havia trocado olhares discretos com Ana. Segurava um envelope grosso. Ele parecia diferente, mais tenso. Desculpe interromper, mas eu precisava entregar isso antes que fosse tarde demais. O ambiente tornou-se opressivo. Ana e Lucas trocaram olhares. O que é isso? Lucas perguntou, a voz lhe falhando. Documentos sobre você, Lucas. O carteiro respondeu, com um tom grave. Sobre seu passado também. O estômago de Lucas se revirou. Como você tem? Isso? Ele não conseguia acreditar. Os segredos que ele pensava ter escondido, os erros que jamais deveria ter cometido, agora estavam expostos. Eu sabia que algo estava errado desde que você começou a receber mensagens anônimas. O carteiro continuou, com um olhar sóbrio. Mas quando encontrei isso, percebi que precisava agir. Henrique olhou para o carteiro com incredulidade. O que você acha que está fazendo? Isso não é da sua conta. É sim. Por que, Lucas? Você precisa saber que a verdade pode ser muito mais pesada do que qualquer traição. O carteiro tossiu levemente, como se estivesse se preparando para um discurso que não queria dar. Ana se virou para Lucas, sua expressão agora uma mistura de medo e expectativa. Lucas, eu não sabia de tudo. Isso. Não sabia que ele estava envolvido. Envolvido em quê? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Diante dele, o carteiro abriu o envelope, revelando papéis amarelados, fotos antigas e relatórios que pareciam de um inspetor. Esses documentos falam sobre você e contaram para mim. Que vida! O que você está insinuando? Lucas estava perdendo o controle. Sua mente correu por possíveis explicações, mas nenhuma delas se encaixava. O carteiro ergueu uma foto, mostrando um Lucas muito mais jovem ao lado de uma mulher desconhecida, com olhares trocados que transbordavam amor.
Esta mulher é Maria. Ela estava no seu passado. Não estava? Ele virou a foto, revelando manuscritos confusos. Ela desapareceu, Lucas. E você? Você parece ter estado envolvido de uma forma que a polícia ainda investiga. O chão desapareceu sob os pés de Lucas. Ele olhou para Ana, para Henrique e de volta ao carteiro. Não, isso não pode estar acontecendo. Seu coração martelava no peito. Eu não sabia. Não, eu não sou esse cara mais. Mas as palavras pareceram vazias. É isso que você sempre diz. Henrique interrompeu, com um sorriso sarcástico. Mas o que mais está escondido sob essa sua fachada de caminhoneiro honesto? A sala estava em um caos de emoções. O que mais poderia ser verdade? A traição que ele temia poderia ser a ponta de um iceberg colossal, mas agora, a ideia de um passado obscuro o ameaçava ainda mais. Ana agarrou a mão dele, como se um gesto poderia protegê-lo dessa realidade cruel. Você tem que ler isso, Lucas. O carteiro insistiu, empurrando os papéis em sua direção. Você pode se meter em problemas graves se não souber a verdade sobre seu passado. Lucas estava à beira de um colapso. Ele levantou o olhar para Ana, que agora estava tão pálida quanto a luz que entrava pelas janelas. O que você sabia, Ana? O que você escondeu de mim? A verdade estava prestes a se revelar, mas a tensão no ar quase era palpável. A campainha voltou a tocar, interrompendo o momento, mas Lucas não queria perder a atenção do que estava prestes a acontecer. O futuro dele estava prestes a ser reescrito de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E enquanto todos aguardavam, a porta se abriu e uma nova figura entrou. Era Maria, a mulher do passado dele, e a expressão em seu rosto dizia que ela levaria a revelação a um outro nível. A porta se abriu lentamente, revelando Maria. O ar ficou pesado instantaneamente. Os olhos de Lucas se arregalaram. Maria? Ele estava atônito, como se um fantasma do passado tivesse retornado para assombrá-lo. Maria olhou para Lucas, depois para Ana e finalmente para Henrique. Sua presença esculpida em desconforto e confusão. Eu não posso acreditar que isto está acontecendo, ela murmurou, a voz trêmula. Lucas, precisamos conversar, agora. Henrique fez uma expressão de cumplicidade, mal disfarçada. Às vezes, o passado volta para te pegar, e geralmente não vem sozinho. O tom dele soou como um desafio, provocando um novo turbilhão de emoções na sala. Qual é a sua relação com ela? Ana exigiu, virando-se para Lucas, um misto de indignação e medo em seus olhos. O caos estava claro, como se o próprio chão dos dois estivesse prestes a desmoronar. Maria, Lucas respirou, tentando processar a realidade. O que você? Por que você está aqui? Sua voz saía baixa, quase um sussurro. Eu nunca quis que você soubesse disso. Maria respondeu, a angústia estampada em seu rosto. Eu achava que já era passado. Mas há algo que você precisa entender. Algo que pode mudar tudo. A tensão atingiu um ponto crítico. O carteiro, observando com olhos calculistas, parecia saber mais do que mostrava. O silêncio instalou-se novamente, pesado como um manto. Lucas notou a expressão de Ana se contorcendo em preocupação, enquanto seus pensamentos giravam como uma tempestade dentro de sua mente. Fala logo, gritou Henrique, satisfeito ao ver a confusão crescer. Vamos acabar com essa enrolação. O que você esconde, Maria? Eu não sou apenas seu passado, Lucas. Sou parte do seu presente e do seu futuro. Maria olhou nos olhos de Lucas, o desespero refletido em seu olhar. Eu tive que me afastar, por causa da sua segurança. Eu pensei que você estava a salvo, mas eles voltaram. Os outros personagens a encaravam em choque, mais perguntas surgindo, em cada canto daquele espaço já tão carregado. Quem eles? Lucas não conseguia mais processar. O nó em sua garganta era denso, quase palpável. O carteiro inclinou a cabeça,
como se estivesse prestes a desvendar um mistério profundo. Existem pessoas que não estão felizes com o que você fez no passado, Lucas, e que estão atrás de você. Não se tratava apenas de Maria, mas de um negócio maior, algo que você tenta apagar, mas que está prestes a explodir na sua cara. Ana estremeceu. O que está acontecendo, Lucas? O medo na voz dela era crível, e a expressão de confusão, misturada com dor, a tornava uma visão assustadora. Neste momento, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou novamente, interrompendo a tensão. A porta se abriu com um estrondo, revelando vários homens, todos vestidos de modo semelhante, com olhares determinados e sem compaixão. Está na hora de conversar, Lucas, disse o mais alto, com uma voz profunda e sombria. Você não deveria estar aqui. Os olhos de Maria se arregalaram, e ela se virou rapidamente para Lucas. Você precisa ir, agora! O desespero na sua voz era palpável, mas Lucas estava paralisado, os novos intrusos ampliando o pavor no ar. Quem são vocês? Lucas balbuciou, com sentimentos em conflito. Não importa quem somos, o homem mais alto respondeu, avançando. Importa o que sabemos sobre você e o que você escondeu de todos. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. Lucas olhou para Ana, depois para Maria e, por fim, para Henrique. O peso da verdade se tornara um fardo insuportável. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, um abismo se abrindo à sua frente. Lucas, você não pode ficar aqui, Ana gritou, e o apelo dela parecia ecoar em suas costas. Não agora. Ele olhou para a porta, para o caminho de fuga que se fechava a cada segundo. A confusão de segredos, medos e a verdade aterradora girava em sua mente como um turbilhão. O que mais estava escondido? Que verdades teria que enfrentar agora? E, acima de tudo, quem ele realmente era neste mar de mentiras? Maria segurou a mão de Lucas com força, como se pudesse ancorá-lo. Você precisa confiar em mim. Deixe que eu explique. A súplica nos olhos dela refletia uma dor que nem mesmo o tempo poderia desfazer. E enquanto o caos se instalava ao redor, Lucas percebeu que a hora da verdade finalmente havia chegado. Mas ele não estava certo se estava pronto para o que viria. Lucas estava paralisado. A mão de Maria apertava a dele com força, como se quisesse impedir que a realidade despedaçasse o pouco que restava de sua sanidade. Os homens que entraram, sombras portadoras de segredos, se aproximavam e uma tensão insuportável se espalhava pelo ambiente. Você precisa ir, agora, gritou Ana, desesperada. Mas o olhar de Maria estava fixo em Lucas, com urgência. No momento que você decidiu voltar, colocou todos nós em perigo, disse o homem mais alto, com uma voz rasgada que soava como um aviso. O modo como ele olhava para Lucas causava um arrepio gelado na espinha dele. É hora de resolver isso, Lucas. Um silêncio profundo invadiu o espaço, e cada segundo parecia arrastado como uma eternidade. Lucas olhou para Ana, que estava pálida como a morte, e para Henrique, que se permitiu um sorriso sarcástico. O que você vai fazer, amigo? Correr ou ficar? A provocação dele fazia o coração de Lucas disparar. Ele não era um covarde, mas a situação era aterrorizante. As vozes dos intrusos deixaram os outros em estado de choque, mas Maria estava se movendo, a determinação no olhar dela iluminava a sala. Lucas, você tem que lembrar do que aconteceu. Eles estão aqui por causa disso. Sua voz tremia, mas havia uma força latente que pulsava por trás dela. Do que você está falando? Lucas não entendia, mas enquanto ela falava, fragmentos de memórias começavam a aparecer. Flashes de um passado que ele tentava esquecer. Então o carteiro, com um olhar nervoso, segurou o envelope que Maria trouxe. Você precisa ver isso agora.
O nervosismo dele era palpável, e num movimento rápido entregou a Lucas o pacote. O homem alto avançou. Não abra isso, Lucas. O que você não sabe pode ser mortal. Mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. Com mãos trêmulas, Lucas rasgou o envelope e retirou documentos que pareciam mais antigos que ele mesmo. Fotos, registros, declarações que pareciam vir de outro mundo. Ele olhou com atenção as imagens, uma mistura de pessoas conhecidas e estranhas. E no meio daquelas páginas, uma palavra saltou aos seus olhos: traidor. Nesse instante, a sala se transformou em um campo de batalha emocional. Henrique soltou uma risada, cínica, desafiando. Você realmente achou que poderia se esconder para sempre? O passado tem uma maneira de nos alcançar. Aquela frase cortou Lucas como uma faca, doía. E então, a verdade começou a se revelar como manchas de luz em uma tela escura. Cada nome que ele lia, cada rosto nas fotos, fazia sua vida parecer uma mentira. Você trabalhou para eles? Lucas olhou para Maria, a revelação queimando suas cordas vocais. Precisamos falar antes que seja tarde demais, disse Maria, os olhos cheios de lágrimas. As coisas não foram como você pensa. A culpa, ela me abalou e me fez desaparecer. O abalo em sua voz fez Lucas hesitar. O medo que o cercava era opressivo. Então aconteceu. O homem alto avançou e, sem aviso, puxou um objeto do bolso. O brilho do metal cortou o ar como um relâmpago. Você não tem ideia do que provocou ao voltar. A sala ficou em silêncio, e os corações acelerados eram os únicos sons audíveis. Quando ele apontou a arma para Lucas, a realidade se desfez em uma poeira de promessas quebradas. Sem armas! Ana berrou, desesperada, e a tensão explodiu em uma onda de gritos e restrições. Maria foi em direção ao intruso, tentando intervir. Mas tudo aconteceu muito rápido. O estalo do disparo ecoou na sala como uma maldição. Quando o som cessou e a fumaça começou a se dissipar, Lucas sentiu uma força invisível empurrar. Ele olhou para baixo, para suas roupas, e sua mente falhou em processar a cena. Ele não estava ferido, mas o olhar que restava nos olhos de Maria tinha mudado completamente. Uma expressão que misturava terror e saudade, como se ela visse um futuro sombrio. Lucas, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. O homem que disparou agora estava em choque, a arma em queda livre no chão. O carteiro tremia, e o olhar de Henrique era um enigma de satisfação e segredo. Você não pode ser a verdadeira razão disso tudo. Lucas balbuciou, incapaz de compreender a complexidade. Qual é a sua ligação com esse homem? E nesse instante, como em um filme, a luz falhou e tudo escureceu. O que aconteceria a seguir? Essa pergunta pairava no ar, como uma sombra que nunca deixaria esse lugar. Tudo estava prestes a mudar, e Lucas sentiu que a batalha estava apenas começando. A porta se abriu lentamente, revelando Maria. O ar ficou pesado instantaneamente. Os olhos de Lucas se arregalaram. Maria? Ele estava atônito, como se um fantasma do passado tivesse retornado para assombrá-lo. Maria olhou para Lucas, depois para Ana, e finalmente para Henrique, sua presença esculpida em desconforto e confusão. Eu não posso acreditar que isto está acontecendo, ela murmurou, a voz trêmula. Lucas, precisamos conversar, agora. Henrique fez uma expressão de cumplicidade mal disfarçada. Às vezes o passado volta para te pegar, e geralmente não vem sozinho. O tom dele soou como um desafio, provocando um novo turbilhão de emoções na sala. Qual é a sua relação com ela? Ana exigiu, virando-se para Lucas. Um misto de indignação e medo em seus olhos. O caos estava claro, como se o próprio chão dos dois estivesse prestes a desmoronar. Maria. Lucas respirou, tentando processar a realidade.
Por que você tá aqui? Sua voz saía baixa, quase um sussurro. Eu nunca quis que você soubesse disso, Maria respondeu, angústia estampada em seu rosto. Eu achava que já era passado. Mas há algo que você precisa entender. Algo que pode mudar tudo. A tensão atingiu um ponto crítico. O carteiro, observando com olhos calculistas, parecia saber mais do que mostrava. O silêncio instalou-se novamente, pesado como um manto. Lucas notou a expressão de Ana se contorcendo em preocupação, enquanto seus pensamentos giravam como uma tempestade dentro de sua mente. O que mais poderia haver? Então, como se o mundo quisesse desabar de vez, o homem alto avançou e, sem aviso, puxou um objeto do bolso. O brilho do metal cortou o ar como um relâmpago. Você não tem ideia do que provocou ao voltar. A sala ficou em silêncio, e os corações acelerados eram os únicos sons audíveis. Quando ele apontou a arma para Lucas, a realidade se desfez em uma poeira de promessas quebradas. Sem armas, Ana berrou, desesperada, e a tensão explodiu em uma onda de gritos e restrições. Maria foi em direção ao intruso, tentando intervir, mas tudo aconteceu muito rápido. O estalo do disparo ecoou na sala como uma maldição. Quando o som cessou e a fumaça começou a se dissipar, Lucas sentiu uma força invisível empurrar. Ele olhou para baixo e sua mente falhou em processar a cena. Ele não estava ferido. Os olhares que restavam nos olhos de Maria tinham mudado completamente. Uma expressão que misturava terror e saudade, como se ela visse um futuro sombrio. Lucas, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. O homem que disparou estava em choque, a arma em queda livre no chão. O carteiro tremia. E o olhar de Henrique era um enigma de satisfação e segredo. Você não pode ser a verdadeira razão disso tudo, Lucas balbuciou, incapaz de compreender a complexidade. Qual é a sua ligação com esse homem? E nesse instante, como em um filme, a luz falhou e tudo escureceu. Uma explosão de gritos ressoou, e a sala voltou a brilhar com luzes estroboscópicas, iluminando os rostos paralisados. Ouvindo o tumulto, Lucas percebeu que não apenas o passado estava voltando, mas tudo ao seu redor estava mudando. Tudo começou a girar em câmera lenta. Ele viu Maria parando, olhando para trás, e em um movimento quase involuntário, ela se virou, esclarecendo para todos na sala. Eu sou a chave. O que aconteceu no passado não foi o que vocês pensaram. O homem que você conheceu não é quem ele é. Ele não é um simples caminhoneiro, Lucas. Ele é isso. A voz de Maria se quebrou e o ar se encheu de tensão. Lucas franziu a testa, o frio percorrendo suas veias. O que você quer dizer? Sua mente se contorcia em dúvidas. Maria respirou fundo e a sala pareceu aprender a respiração. Quando ela começou, cada palavra era uma bomba. Lucas, você é meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O chão parecia desabar sob os pés de todos. Nós fomos separados quando éramos crianças. Ninguém nunca soube. Mas os caminhos que tomamos nos trouxeram de volta um para o outro. E eles estão atrás de você porque sabem. A confusão tomou conta de Lucas. Ele olhou para Maria, tentando entender. Irmão? Ele quase gritou. Isso não pode ser verdade. Os rostos ao seu redor mudaram. Ana estava paralisada, só balançando a cabeça, e Henrique estava tão surpreso que a expressão dele era um retrato do conflito. O carteiro, que parecia ter guardado tantos segredos, tremia enquanto a verdade virava tudo de cabeça para baixo. Mário morreu tentando nos proteger, continuou Maria, a dor cravada em cada palavra. Eles querem algo que pertence a nós, algo que só nós dois podemos entender. O homem alto, interrompendo o caos, finalmente recuperou o controle. Com um olhar fulminante, ele apontou novamente a arma para Lucas. Agora tudo muda, garoto. O que você e sua irmã fizeram
não tem volta. Os pensamentos de Lucas se entrelaçavam enquanto ele tentava decifrar o novo paradigma da situação: traição, segredos, coragem. Ele não sabia em quem confiar. A sala estava cheia de rostos, mas a única coisa clara era uma certeza aterradora: a luta havia apenas começado. E agora, calma, mas firme, Maria virou-se para ele com os olhos cheios de determinação. Precisamos sair daqui, Lucas. É a única chance que temos. E neste equilíbrio entre a verdade e o perigo, Lucas percebeu que a revelação não era somente sua, mas havia algo ainda mais profundo a ser revelado. O que mais estava à espreita nas sombras do passado? Lucas estava paralisado. A mão de Maria apertava a dele com força, como se quisesse impedir que a realidade despedaçasse o pouco que restava de sua sanidade. Os homens que entraram, sombras portadoras de segredos, se aproximavam, e uma tensão insuportável se espalhava pelo ambiente. Você precisa ir, agora! Gritou Ana desesperada. Mas o olhar de Maria estava fixo em Lucas, com urgência. No momento que você decidiu voltar, colocou todos nós em perigo, disse o homem mais alto, com uma voz rasgada que soava como um aviso. O modo como ele olhava para Lucas causava um arrepio gelado na espinha dele. É hora de resolver isso, Lucas. Um silêncio profundo invadiu o espaço, e cada segundo parecia arrastado como uma eternidade. Lucas olhou para Ana, que estava pálida como a morte, e para Henrique, que se permitia um sorriso sarcástico. O carteiro, que parecia ter guardado tantos segredos, tremia enquanto a verdade virava tudo de cabeça para baixo. Mário morreu tentando nos proteger, continuou Maria, a dor cravada em cada palavra. Eles querem algo que pertence a nós, algo que só nós dois podemos entender. O homem alto, interrompendo o caos, finalmente recuperou o controle. Com um olhar fulminante, ele apontou novamente a arma para Lucas. Agora, tudo muda, garoto. O que você e sua irmã fizeram não tem volta. As mãos de Lucas suavam, a adrenalina pulsando nas veias. Irmão? Ele mal conseguia processar as palavras. Maria tinha um olhar de desespero, mas ao mesmo tempo de determinação. Precisamos sair daqui, Lucas. É a única chance que temos. Nesse momento, tudo ficou em um silêncio pesado. O homem alto se aproximou, e Lucas podia sentir a tensão acumulando. Então, do nada, uma explosão de luz cortou o ambiente, e um som ensurdecedor ecoou. Era como se tudo tivesse parado. A porta do fundo se abriu e um grupo de homens uniformizados entrou, todos armados e com uma expressão de comando. Polícia, todos contra o chão. O cenário virou uma confusão de gritos e movimentos. O homem que estava com a arma em mãos jogou-a no chão, a expressão de choque estampada no rosto ao ver as novas figuras. Você não pode fazer isso, ele urrou, e a sala ficou em um caos instantâneo. Lucas não sabia mais em quem confiar. Ele viu Maria sendo empurrada para o lado, por um dos policiais, enquanto Ana se posicionava entre Lucas e os intrusos. O que está acontecendo? Gritou Ana. E Lucas sentiu que ele já não conseguia conectar os fios da realidade. No clamor da confusão, antes que Lucas pudesse articular uma resposta, um oficial se aproximou e fez uma pergunta que virou tudo de cabeça para baixo. Lucas, onde está o diário? O que você fez com ele? Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Como assim, diário? Em um momento, ele não tinha ideia do que o policial estava falando. O olhar dos outros na sala se encheu de uma mistura de medo e expectativas. O carteiro desapareceu em meio à gritaria, enquanto Henrique observava tudo com um sorriso satisfeito, como se tivesse planejado aquele momento desde o início. Que diário? Ele perguntou, confuso, em um rali de nervos. Então, Maria fez uma revelação que deixou todos em choque. O diário, Lucas. O diário que contém nossos segredos. Aquilo que poderíamos ter usado para mudar o passado.
O olhar dela se misturava entre alarme e desespero. O que você fez com ele? Eles estão atrás dele. Mas eu nunca toquei em nenhum diário. Lucas respondeu, tentando manter a calma. Qual é essa história? Que segredos? A sala ficou em silêncio, os policiais aguardando a resposta, enquanto a tensão aumentava. Ana olhou para Lucas com uma expressão de confusão e terror. O que mais você escondeu, Lucas? Lucas não tinha resposta. Ele nunca ouviu falar desse diário. Nunca soube que havia algo além das suas memórias confusas. O caos tomou conta dele, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar novamente. Eu não sei do que você está falando. Ele estava prestes a gritar quando sentiu uma mão no seu ombro. Maria olhou em seus olhos, e o medo se misturou à determinação. Foi então que o homem alto, recuperando-se do choque, disse calmamente: deem uma olhada nas coisas dele. Ele não me enganará novamente. O horror se apossou de Lucas. O que mais eles achavam que ele tinha feito? Que segredos descobriram? E a sala continuava sob caos, com a possibilidade de uma verdade ainda mais devastadora à espreita. As vozes se tornaram um ruído indistinto, enquanto a mente de Lucas girava em busca de respostas. As reviravoltas pareciam intermináveis, e o futuro, totalmente incerto. A cada palavra trocada, ele sentia que o abismo se aprofundava, e a verdade, essa traiçoeira criação, estava mais próxima de sua descoberta. Alguma coisa estava prestes a estourar. Ele só não sabia que isso mudaria tudo de uma vez por todas. O tom da sala estava pesado, todos os olhares fixos em Lucas e Maria. O policial parecia pronto para agir, mas a tensão aumentava conforme as perguntas pairavam no ar. Lucas estava prestes a falar quando, com um movimento rápido, Maria se virou e apontou para o homem alto que havia ameaçado todos com a arma. Ele não é quem você pensa que é. O grito dela cortou o silêncio como uma faca. O ar parecia vibrar com a intensidade da sua declaração. Todos pararam, confusos. Lucas sentiu o coração acelerar. O que ela queria dizer com isso? Do que você está falando, Maria? Lucas perguntou, sem acreditar que a situação poderia piorar. Esse cara é um criminoso. Não, Lucas. Ele é seu pai. Maria respondeu, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. O choque na sala foi palpável. Os rostos se transformaram em máscaras de incredulidade. Não, não pode ser. Lucas balbuciou, a mente dele girando. A revelação era como um soco no estômago. Ele nunca esteve presente. Como você pode saber disso? Eu descobri. Eles sempre estiveram à sua procura, Lucas. Ele esteve me observando durante anos, e eu não sabia. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, uma mistura de raiva e desespero. O homem alto parecia igualmente chocado, mas a expressão dele rapidamente se tornava triunfante. Agora você sabe a verdade, garoto. Ele disse, a voz profunda e penetrante. Este diário é o que estamos atrás. Ele contém a prova de tudo o que fizemos para nos manter afastados de você e da sua irmã. As palavras dele ecoaram como um trovão no silêncio. Lucas não conseguiu processar. Ele olhou para Ana, seu olhar carregado de perguntas. E você, Ana? O que você sabe sobre tudo isso? Ele não conseguia mais confiar. Eu não sabia, ela respondeu, a voz tremendo. O medo preenchia o ar. Ela balançou a cabeça, confusa. Mas isso parece impossível. A sala estava em um caos emocional agora. O carteiro observava de lado, como se estivesse esperando o momento certo para intervir, ciente de que a verdade ainda não tinha sido totalmente revelada. Lucas sentiu que a verdade estava mais próxima, mas ainda fora de alcance. Você precisa saber, Lucas, Maria continuou. O passado está mais envolvido em sua vida de o que você imagina. Houve um assassinato. Uma traição. O diário contém provas. Está tudo lá. E nós precisamos dele para expor a verdade. Nós? O homem alto riu,
um riso baixo e ameaçador. Você se esquece de que você não pode escapar de mim. Eu ainda posso te levar comigo, se eu quiser. As palavras dele eram um eco sombrio da verdade dividida. Lucas se sentiu perdido, preso em um labirinto de revelações. Ele não sabia em quem confiar, mas sentia que estava prestes a cair em uma armadilha. Você tem que decidir, Lucas, Maria disse, sua voz subitamente firme. Você quer saber quem você realmente é? Ou quer continuar vivendo uma mentira? O olhar dela era intenso, iluminando a clareza no meio do caos. E ao olhar para todos os rostos ao seu redor, Lucas teve uma epifania. Ele precisava saber. Não importava o custo. O que quer que existisse naquele diário, a verdade precisava ser revelada. Não apenas sobre ele, mas sobre todos ali. E foi nesse momento de clareza, quando o ar estava eletrizado com expectativa, que um barulho estrondoso ecoou do fundo da sala. As luzes piscavam e uma onda de pânico tomou conta de todos. A porta dos fundos se arrebentou e um grupo de homens armados invadiu o local, gritando ordens e desempacotando uma carga de tensões. Ninguém se move. É um assalto. Os olhares se viraram para a nova ameaça. O pânico reinou e Lucas percebeu que um novo desvio estava prestes a mudar tudo outra vez. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas a certeza de que a verdade se revelaria a qualquer custo o preenchia. E a batalha por respostas e pela sobrevivência estava apenas começando. A sala virou um pandemônio. Gritos, ordens, mas acima de tudo, confusão. Lucas estava perdido em meio ao caos. O homem alto que ameaçava a todos, ali mesmo tendo revelado ser seu pai, agora recuou. A expressão dele uma mistura de surpresa e raiva. Os policiais estavam prontos e a tensão era palpável no ar. Fiquem todos calados, gritou um dos oficiais, impondo sua presença. A sala encheu-se de murmúrios, enquanto todos se entreolhavam, tentando processar o que estava acontecendo. Lucas seguia a expressão desesperada de Maria, que não parava de olhar para ele. Lucas, precisamos sair, ela sussurrou, puxando-o pelo braço. Mas ele estava paralisado, os olhos fixos na figura do homem alto. Você não pode simplesmente ir embora, ele respondeu, a frustração transparecendo. Mas uma nova onda de barulho cortou o ar frio. Os homens armados estavam em movimento, e a sirene de um carro da polícia ressoava ao fundo, interrompendo qualquer esperança de diálogo. O caos se estabelecia e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. As palavras da irmã ainda ecoavam em sua mente. O diário é a chave. O que seria tão importante naquele diário que atraía toda essa violência e desprezo? Lucas! Ana gritou, sua voz alta e penetrante. Precisamos ficar juntos. Ela estava à beira das lágrimas. A visão distorcida pelo medo. Isso fez Lucas perceber o quanto eles haviam sido atingidos. Ele se voltou para Maria, aquela que ele agora sabia ser sua irmã. Se você sabe onde está o diário, precisamos ir para lá. Agora. A urgência na voz dele era palpável. Maria assentiu, a expressão decidida. Eu sei onde está. Preciso de você comigo. Ela puxou Lucas, e ele sentiu o peso de sua mão na dele. Um vínculo do qual ele não queria soltar. Uma explosão de luz iluminou o espaço, e a confusão se intensificou. O som da polícia gritando ordens soava ao fundo. Lucas desviou a visão. Vamos! Ele empurrou a caminho da saída. Maria em sua frente, Ana ainda atrás dele. Mas antes que pudessem chegar à saída, o homem alto avançou. Vocês não podem sair assim. E em um movimento ágil, ele lançou-se em direção a eles. A adrenalina tomou conta do ambiente. E em um instante, tudo se tornou uma corrida pela liberdade.
Vai! Gritou Maria, e os três avançaram. Lucas sentiu o coração disparar, a adrenalina percorrendo suas veias, enquanto ele corria atrás de sua irmã e Ana. O grupo de policiais estava perto, e Lucas ouviu os passos que se aproximavam. O caos da sala era um eco distante. Ele precisava focar. Ele precisava descobrir a verdade por trás daquele diário e fazer a conexão que mudaria tudo. Eles saíram por uma porta lateral, prontos para a última corrida para a liberdade. E enquanto corriam, Lucas não podia deixar de pensar no futuro. O que mais ele e Maria precisariam enfrentar? Assim como o coração dele batia acelerado com a expectativa, uma sombra pairava sobre o que estava por vir. A verdade estava próxima, mas a dúvida o seguia como uma sombra. A saída era incerta. Finalmente eles conseguiram sair, ofegantes do lado de fora, o ar puro e assustador. Mas o que a próxima curva da vida guardava para eles estava longe de ser claro. Agora temos que nos esconder. Precisamos planejar, disse Maria, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Lucas concordou, a mente ainda confusa. Antes de poder emendar as próximas palavras, Ana tomou seu braço e disse: "Estarei sempre ao seu lado, não importa o que aconteça." E assim, no frio da noite, juntos, os três começaram a caminhada incerta. O passado estava aglomerado de segredos, mas eles estavam determinados a descobrir a verdade. A jornada apenas começava. E se você começou a se sentir envolvido com essa história, não deixe de se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Não deixe para depois. Mostrar o seu apoio significa um mundo para nós e traz mais histórias incríveis como essa.